Ele exalou enquanto guardava o orbe de monstro. 40 minutos se passaram desde que começou a reabastecer suas energias, então ainda tinha algum tempo. Ele ainda tinha algo para fazer. Ele foi para a superfície e olhou ao seu redor. Ele cerrou os dentes enquanto reunia as almas ao seu redor. Muita gente morreu neste lugar. Ele precisava que suas almas se tornassem mais fortes para que pudesse desafiar os próximos eventos. A República Eka tinha uma população de 50 milhões. O número de almas que permaneciam ao redor da nação era enorme. Sua morte foi injusta e seus sons de tristeza estavam por toda parte. Deixem-me usar suas almas, prometo que a associação da matéria vermelha cairá hoje. As vozes das almas estavam rastejando em seus ouvidos. A dor e a tristeza deles o fizeram estreitar os olhos. Sua emoção estava agitada e ele não podia fazer nada sobre isso. Ele podia ver as almas de crianças e adultos flutuando. Todas tinham expressões dolorosas em seus rostos. O número de pessoas que morreram era difícil de imaginar. Seus impulsos estavam ficando fora de controle enquanto sua energia se tornava selvagem. Argue! A dor o fez voltar a si. Ele se ajoelhou no chão enquanto seu peito subia e descia. Suores estavam se formando por todo o seu corpo. Ele observou como sua mão voltou ao seu estado normal. Porra! Quase perdi o controle, Solta praguejou enquanto se levantava e enxugava o suor da testa. Depois de reunir toneladas de almas, Solta voltou. Ele viu que todos estavam se preparando. Parece que Shirley terminou de falar com o presidente e descobriu a localização das outras 3 nações. Foi bom. Estava dentro de suas expectativas. O presidente deveria saber a localização das 3 nações, pois eles tinham um livro de dados sobre elas. Eles tinham reuniões antigamente. Guerreiros, atenção! Cada guerreiro olhou para a figura de Bunny. Eles cerraram os punhos porque sabiam o que viria. Eles iriam encontrar a base da Associação da Matéria Vermelha. Bunny respirou fundo antes de rugir. Vai ser uma guerra total. A verdadeira guerra começará quando encontrarem o quartel-general dos inimigos. Eles iriam lutar contra a verdadeira força da Matéria Vermelha e as coisas não seriam fáceis para eles. Há uma chance de que sofram uma derrota. Mesmo assim, usarão tudo o que tiverem. Desta vez apareceram 2 executivos e conseguiram derrotar os 2. Não, Bunny sozinho derrotou os 2 executivos. Na próxima batalha, iriam lutar contra os 10 executivos restantes da Associação da Matéria Vermelha sem Bunny. Além disso, o líder da Matéria Vermelha era a pessoa que eles mais precisavam se preocupar. Sem o capitão-chefe, não há pessoa entre eles que possa rivalizar com aquele homem. Pela glória! Pela honra! Pelo povo! Derrotaremos nossos inimigos! Bunny levantou a mão enquanto sua voz ecoava por toda a área. Seus olhos estavam queimando em determinação. Oh! Você tem que ter cuidado, Solta, disse Leiluz. Sim, eu não quero ouvir notícias de você morrendo em batalha. Dramia assentiu. Ei, morrer em batalha não é tão ruim. É uma das formas mais heroicas de morrer. Marcos disse para Dramia, então virou-se para Solta. Só não morra desta vez. Se você realmente não tem saída, então faça de uma maneira que você não vai se arrepender. Não se importe com eles. Apenas dê tudo de si, disse Sekhmet. Não seja como eu. Eu sei que você é forte, mas não subestime seus oponentes, disse Paulo. Eu sei. Solta sorriu enquanto fechava os olhos. Esses caras não eram nada ruins. Eu não vou morrer. Ele se virou e acenou com a mão. No momento em que virou as costas para o Esquadrão Cruz Azul, sua expressão ficou séria. Seus impulsos estavam ficando fora de controle enquanto a sede de sangue crescia dentro de seu coração. Ele destruirá a Associação da Matéria Vermelha. Ele tinha que fazer isso junto com os guerreiros dos campeões de Atena. Um pequeno sorriso apareceu lentamente em seu rosto. Guerreiros do 3º e 4º conjunto deixaram a República Eka. Eles marcharam para o norte com sentimentos pesados. Eles ficaram em silêncio porque ninguém estava com vontade de falar com seus companheiros guerreiros.
Isso deixou toda a atmosfera pesada. Eles realmente queriam destruir a Associação da Matéria Vermelha o mais rápido possível. Apenas olhando para o estado atual da República Eca, a ira em seus corações queimavam. As pessoas inocentes que morreram na batalha eram incontáveis. Cadáveres estavam espalhados por todo o chão e o cheiro de ferro preenchia o ar. Alguns dos cadáveres estavam destruídos a ponto de ninguém conseguir reconhecê-los. A República Eca tornou-se um local de morte em apenas algumas horas. Foi horrível, pois eles não conseguiam nem remover a cena de montanhas de cadáveres em suas mentes. Toda vez que fecham os olhos, sempre se lembram daquelas cenas sangrentas. Não importa quantas vezes experimentem, nunca vão se acostumar com isso. Parem! Bunny disse enquanto levantava a mão. Depois de marchar por 1 hora, os guerreiros chegaram à fronteira do mundo subterrâneo. Era o canto desta terra e era apenas uma camada de rocha sólida. Mas, de acordo com o presidente, havia um espaço vazio além desse alicerce. Uma vez que passassem por uma certa passagem, seriam capazes de ver uma terra maior. Shirley deu um passo à frente enquanto seus cabelos longos e macios balançavam nas costas. Seu corpo estava coberto por uma armadura vermelha escura. Embora ela não seja a pessoa mais forte do terceiro conjunto, ela definitivamente estava entre as 20 melhores. Ela não se tornaria uma assistente do capitão-chefe se não possuísse poder suficiente. Foi ela que conversou com o presidente, então deve saber onde ficava a passagem para o outro lado. Shirley tocou a parede por alguns minutos até que o chão tremeu fortemente, e a parede se abriu revelando um enorme espaço dentro. Está feito. Ela disse enquanto caminhava de volta para sua posição. De acordo com o presidente da República Eca, há muitas passagens, mas esta é a mais próxima de nossa localização, então vamos pegar esta. Bunny comandou os guerreiros e eles entraram na ampla passagem. Tem uma altura de 25 metros e um comprimento de 50 metros. Solta levantou a cabeça enquanto examinava a passagem com os olhos. Depois de um momento, ele seguiu os outros guerreiros, pois não viu nada perigoso. O grupo entrou enquanto circulavam lentamente sua mana. Aqueles que eram proficientes em habilidades defensivas e feitiços começaram a colocar uma barreira ao redor deles. Levaram 5 minutos antes de chegarem do outro lado. Todo esse lugar era insanamente enorme. Era várias vezes maior do que a terra do outro lado do muro. Altas montanhas, vastas florestas, longos rios e pastagens estavam diante de seus olhos. Os cristais no teto emitiam luzes iguais às do sol. E atrás da cordilheira, havia uma cidade enorme. Estava longe, mas podiam ver com seus sentidos aprimorados. Souto olhou para os outros guerreiros ao seu redor. Eles estavam flutuando no ar, observando seus arredores com cautela. Ele estava prestes a flutuar para observar a área quando a voz de Bunny ressoou. Guerreiros! Preparem-se para o combate! Ele rapidamente virou a cabeça e seguiu a linha de visão de Bunny. O chão tremia enquanto as pedras rolavam. Eles colidiram uns com os outros e lentamente se transformaram em criaturas gigantes humanoides. Uma a uma rochas humanoides de 3 metros de altura se ergueram do chão. Esses? Golem de terra? Não, não apenas isso. Há o golem da terra poderoso e um golem gladiador. Souto estreitou os olhos. Um golem de terra não era um problema, pois só tinham o poder do reino da mana líquida e reino da solidificação. Mas eles tinham um número enorme. Ele calculou que o número de golems de terra era de aproximadamente 2.000. Um golem de terra poderoso era uma versão atualizada do golem de terra. Ele tinha o poder equivalente a um especialista no reino da primeira algema. Seu número era várias vezes menor que o golem da terra. Foi entre 150 e 200. Os problemáticos eram os golems gladiadores. Cada um era equivalente a um especialista do reino da segunda algema. Havia aproximadamente 50 golems gladiadores na área. Esses golems eram diferentes do adormecido golem titano Vitor no reino Fone. Esses golems foram criados automaticamente usando feitiços de atributo terra. Significa que o pessoal da Associação da Matéria Vermelha também esteve aqui. Vão com tudo! Bunny rugiu enquanto apontava sua adaga à frente.
Os guerreiros seguiram seu comando enquanto avançavam e colidiam com os golems.